Fique agora com as informações do agronegócio. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito, ele é especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. Luiz Antônio de Brito, bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo bom dia bem, a todos. Luiz? Tudo bem, Toninho. Ô, Luiz, saiu um levantamento da Conab agora recentemente, e agora, essa semana passada, parece-me, saiu um outro, desfalando aquilo que foi falado lá para trás, né? Que agora nós vamos ter uma queda, eram 210 milhões de toneladas, já não são mais 210 milhões, está aí na casa de 200 e poucos milhões de toneladas. 202 milhões de toneladas. É uma quebra muito grande, né, Luiz? 8 milhões de toneladas é algo considerável, né? É uma quebra muito grande que vem acompanhada de vários fatores, né? Basicamente o maior aí foi o fator climático, e talvez até um pouco de tecnologia também no plantio, mas principalmente no milho, né? Nós vemos a preocupação maior nesse momento é no milho. A questão da soja em relação ao Brasil, a gente vê que praticamente a gente deve repetir a mesma safra, né? Mas em relação ao milho é uma situação um pouco mais preocupante, então, Antônio, porque nós temos perda tanto na primeira safra quanto na segunda safra, né? A Conab fez uma previsão de safra, né? Exato. Lançou o oitavo levantamento. O oitavo levantamento agora. Quanto é que a Conab está calculando aí a sua previsão agora? Bem, no planejamento da Conab, a safra 16, a última safra agora 16, é 202 mil toneladas. Você observa aí, Antônio, que o milho, ele recua de 84 para 79, uma queda de 5,6%, e cai na primeira safra 10% e na segunda safra 52%. Então, se nós acreditarmos que vai cair mais um pouco, nós podemos trabalhar com um número aí de 78 milhões de toneladas no Brasil, Antônio, e com a projeção aí de um consumo subindo para 58 e uma exportação tranquilamente entre 26 milhões de toneladas. A gente pode acreditar aí que nós vamos ter um déficit aí de 5 milhões de toneladas de milho no Brasil, que a pressão sobre o milho ainda vai continuar e não vai ser essas importações do milho argentino que vai sanar totalmente esse problema. A soja vem com a situação praticamente repetindo a mesma. O sorgo, que é um paliativo em relação ao milho, cai também muito, cai quase 15%, e talvez o que a gente projeta para a próxima primeira safra, talvez um crescimento de área para a primeira safra. É preocupante essa questão do milho, porque quando você faz essa conta, consumo, produção e estoque, a gente não está conseguindo fechar essa conta tão redondamente que o Andy está querendo fazer. Então a preocupação dos compradores é exatamente em cima disso aí. Agora, falando em milho, então, como é que fica a situação do milho em nível mundial? Porque saiu também um levantamento agora do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? Conhecido como o USDA, o USDA, né? Então saiu agora esse levantamento, né? Saiu, e é interessante também quando você pega a produção da safra 15-16, que nós caímos para 968 e agora nós projetamos para 1 bilhão e 11, mas aí você vem para a casa do consumo, nós saímos de 968, Antônio, e vamos para consumir praticamente o que nós vamos produzir. Vai aumentar o consumo, aumentou a produção em 43 milhões de toneladas, mas também o consumo tomou isso de volta. Aumentou os 43 milhões, saiu para 968 para 1 bilhão e 11, quer dizer, o que foi produzido em excesso acabou que vai ser consumido pelo mundo. E os estoques finais, que se mantêm praticamente em 207 milhões de toneladas, nós observamos que desses 207 milhões, informações mais ou menos precisas, 110 milhões de toneladas desse milho está depositado na China. E desses 110 milhões, a China teve um problema seríssimo de qualidade. Parece que a China informou que perdeu 20 milhões de toneladas por problema de armazenamento, mas nós acreditamos que essa perda pode ser até pior, né? Pode ser um volume até maior do que isso. Então, quando você entra nesse gráfico aqui do mundo e busca o Brasil, nós vamos ter que depender de uma ou duas safras para a gente ter uma situação um pouco mais regular de oferta de milho. Quer dizer, então, resumindo, tudo que tu mostrou nesse quadro aí, significa dizer o seguinte, que o preço do milho vai continuar alto. Vai continuar, existe algumas empresas pressionando. E poderá até faltar milho, né? Poderá faltar, nós estamos com o preço de milho hoje em Goiás em R$ 47, R$ 48 disponível, né, para a pessoa buscar.
E as projeções para a próxima safra também pelo próprio clima faz com que todo mundo recue as negociações, né? Hoje milho disponível em Sinop, R$ 35, R$ 36 para você ir buscar em Sinop, mais imposto e mais frete. Quer dizer, R$ 35 uma saca de milho lá em Sinop, no Mato Grosso, mais imposto, mais frete, vai chegar aqui na faixa de R$ 45 por aí. Ainda mais um pouco, né? Se não chegar mais. Estamos trabalhando em torno de 50, R$ 51 colocado aqui. Quer dizer, vamos botar aí R$ 50 uma saca de milho, fica basicamente inviável você até confinar ou então tirar leite. Você falou em confinamento e aí afeta, a safra de algodão vai cair, o caroço de algodão que é muito usado em confinamento vai subir de preço. Está colocado aqui a R$ 850 a tonelada, o farelo de soja também subindo porque a soja vai puxando também no mercado internacional, está sendo comercializada a R$ 1.300 a tonelada. Então você pega farelo de soja, caroço, polpa cítrica, casquinha, são produtos que estão com preços extremamente elevados nesse momento aí. Eu não tenho como prática que tentar fazer terrorismo ou tentar falar alguma coisa para bagunçar a situação do mercado. Mas os números mostram exatamente o nosso futuro dentro de 60, 90 dias. Não vai ser muito bom em relação a milho e a soja. Pode ter certeza absoluta disso. Infelizmente. E o que é mais interessante, Antônio, que mesmo dentro desse patamar todo aí, você não tem um nível de oferta que seja importante para o mercado se abastecer. Então não há nem oferta em excesso com esses preços altos. É verdade. Porque não tem uma oferta de produto real. A situação realmente não é uma situação muito agradável, mas a gente, dentro desse processo todo, nós temos riscos e nós temos benefícios. E, principalmente, agora nessa próxima safra, quando muitos produtores, de maneira geral, costumam negociar a sua safra antes de plantar. Então, agora, é preciso que a gente tenha, assim, certos cuidados, porque as condições climáticas, pelo menos a previsão que se tem, ainda é uma previsão, é de que não poderão ser boas daqui para frente. Então, Luiz, vamos conversar agora sobre riscos e benefícios de vendas antecipadas de soja e milho. É complicado, né? Antônio, o mercado agropecuário adquiriu ao longo do tempo essa confiança entre compradores e vendedores. E nesse meio tempo surgiu trades, surgiu financiadores do agronegócio, trocas de insumos por produto. Isso vem acontecendo e nós tivemos um último problema em 2002, quando foi feito alguns contratos e esses contratos não foram honrados em relação a preço. Então nós temos algumas situações específicas no cumprimento de um contrato. Um contrato, inicialmente, quando ele é feito, no meu modo de entender, o objetivo de se cumprir esse contrato, que ambas as partes estão de acordo. Há algumas situações que você pode alegar um rompimento ou uma mudança de um contrato, como o problema climático que nós estamos passando agora. Nós tivemos negociações aí de milho para ser entregue dentro da safrinha agora em junho e julho, aqui em Goiás, alguns contratos a R$ 25, R$ 26 e até R$ 28. O que está acontecendo é que grande parte desses produtores vão ter perdas na lavoura, nós não sabemos o tamanho dessas perdas, né? Alguns se comprometem com as vendas antecipadas de 30%, 20%, 40%, 50%, 80%, dependendo a opção de negócio, são muito pessoais os negócios, mas o que vai acontecer é o seguinte, tem muito produtor que não vai conseguir cumprir esses contratos, ou pela produção, que não vai cumprir, ou pelo preço elevado que está no momento. Então, alguns produtores realmente não vão cumprir porque não produziram, ou alguns produtores começam a pensar até pagar uma multa contratual para poder buscar o preço melhor no mercado. E isso mostra uma incerteza muito grande na relação dos contratos de compra e venda. Mas tem muito produtor que não tem condição de fazer isso, né? Uma boa parte. De entregar? Exatamente, como nós falamos, cada caso é um caso. Nós temos produtor que vai perder 10, outro 20, outro 30, outro 40. Então, cada caso precisa ser negociado entre as partes.
Por isso que os contratos, a BBM, que é a Bolsa Brasileira de Mercadorias, nós temos na plataforma da Bolsa uma opção de registro de contratos, onde esses registros de contratos são feitos a um preço extremamente baixo, com eficiência, agilidade, e eles são monitorados e regidos por uma junta arbitral. Ele sai da justiça comum e um grupo de pessoas entendidas no mercado do agronegócio vai julgar as controvérsias desse contrato e vai buscar a melhor alternativa. As vantagens são várias em relação à justiça comum, porque pela celeridade, pela transparência e pela manutenção do relacionamento comercial entre o comprador e o vendedor. Porque muitas vezes, quando você vai para a justiça comum para cumprir algum tipo de contrato, basicamente você rompe todo esse contrato, essa harmonia de negociação entre compradores e vendedores. Então, realmente é um problema que a gente está observando e que a própria Federação da Agricultura está acompanhando, e nós podemos ter sérios problemas aí de rompimento de contrato, alguns por perda e alguns por preço. Luiz, eu gostaria de conversar sobre esse tema no próximo programa. Ok. Ok? Ok. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Eu que agradeço. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. Mais informações você encontra na nossa página no Facebook. É www.facebook.com/Antônio Pereira TV Agro. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem: se você não for melhor que hoje, no dia de amanhã, então, para que você precisa do amanhã?